Vamos ler um texto que está em João, Evangelho de João, no capítulo de número 8. O 12 diz assim: de novo, Jesus falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos lá para Mateus 5. Quem encontrou? Leia para nós. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. No João ele disse: eu sou a luz do mundo. E em Mateus ele diz: vós sois a luz do mundo. Quando você entender a obra que ele veio fazer, é transmitir para mim e para você tudo aquilo que o Pai desejou, para que eu e você seja um, como Ele é no Pai. E tudo aquilo que Ele é pode estar em mim, pode estar em você. E quando Ele diz que a luz é um entendimento que nos tira de uma mentalidade escura, aonde dentro de um caminho escuro você é guiado, você é levado. Você é conduzido porque você não consegue ver. Mas diante de uma luz, você caminha, podemos dizer como a gente costuma dizer, com as suas próprias pernas. E Ele veio nos dar exatamente essa identidade de filhos do Eterno, que sabe para onde vão. Independente do lugar que você esteja, ou da situação que o mundo vem atravessando, você sabe para onde está indo. E não tem coisa mais segura para nós é saber a direção, né? Saber o destino, conhecer o caminho, andar com segurança, com certeza, e tudo claro diante de nós. Você observa que a importância da luz, mas a gente não dá importância para ela. Quando que tu dá importância para a luz? Quando acaba a luz, aí você vai dar o valor à luz. Aí você vai correr para buscar o lampião, a vela, porque é tão difícil viver no escuro. Tão difícil viver na escuridão. E diante dessa situação que se encontrava a humanidade, na escuridão, perdidos, dependendo de alguém, de um sistema, de uma lei, para conduzir a vida. Então, como se a vida que te fosse dado não era totalmente tua. A pessoa que é conduzida, ela não sabe para onde vai. Ela é levada. E quantas pessoas confiaram e se deram mal? Não é assim? Acharam que estava sendo guiado por pessoas boas, caminhos certos, mas lá na frente deu tudo errado. Já tinha caminhado muito, já tinha percorrido muitos quilômetros, como você diz. E é tão difícil voltar atrás, não é?
Então ele veio trazer esse entendimento, abrir a nossa mente para um conhecimento. Eu sempre estou falando aos irmãos que Cristo ele trouxe para mim e para você um governo da própria vida, aonde você é livre para fazer a sua escolha e tomar a sua decisão. Então, quando esse entendimento vem como luz, é uma mente sábia diante das suas decisões. É aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala diante de tudo aquilo que estava à frente dele, que ele poderia desfrutar, o que ele poderia fazer, da forma que ele queria viver. Ele disse: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Isso é sabedoria. Nem tudo me convém. Não disse ele: sou proibido, não posso. Não. Tudo eu posso. Tudo me é lícito. Mas eu sei o que é bom. Eu sei a direção, eu sei o rumo, eu sei o que eu devo e o que eu não devo. Então, Cristo, ele não veio impor sobre a vida de ninguém a obrigação de aceitá-lo ou não. Ele veio convidar aqueles que estão dispostos a aceitar o desafio de uma caminhada de livre e espontânea vontade. E as pessoas, elas só vão dar conta do que deixaram ou do que perderam quando se apagar a luz. Não é assim? Aí vão correr atrás da luz. Não é assim que a gente faz? Cadê o fósforo? Onde está a vela? E corre para lá e para cá. Como é difícil viver na escuridão. Como é difícil, porque quando ele fala sobre que vós sois a luz, primeiro disse eu sou a luz, depois vós, é que a palavra transmitida, ela é a luz para o nosso caminho. Ela é a verdade que nos guia, que nos direciona, que nos conduz a não errar, mas nos leva a confiar nela, na credibilidade dela. Pois ele mesmo disse que ele veio trazer tudo aquilo que o Pai lhe ordenou para aqueles que creem nele. Então ele diz: eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então ele disse que aquele que segue uma decisão tomada de seguir. É uma oportunidade, é uma porta aberta, é um caminho a ser trilhado. Então, a decisão de seguir, de entrar, de crer, ela é totalmente nossa.
do nosso interesse, da nossa vontade, do nosso querer. E algo, irmãos, é preciso entendermos na nossa mente que isso é pessoal. Ele é pessoal. Não importa onde você estiver. Não importa em que lugar você vive ou com quem você convive. Não importa. Quando você toma uma decisão, você declara, através da sua escolha, um governo na sua vida. Você toma as rédeas da tua vida e dirige a tua vida pelos caminhos ou pelo caminho que é Cristo. E isso não importa aonde você está. Por que muitas pessoas eles acham desculpa em certas decisões que querem tomar? Eu não consigo por isso, por aquilo, por aquilo. Quando nós declaramos assim, é porque nós perdemos totalmente o governo da vida. E aí podemos sofrer consequências sérias, muito sérias. Você observa algo na tua vida. É fácil conduzir a tua vida? É fácil dirigir esse veículo? Agora eu te pergunto assim, se você que nasceu, que tem uma formação, que tem sentimentos, que tem capacidade, que tem vontade própria, que tem desejos, entrega, vamos falar de forma simples, o volante da tua vida para alguém. Dá certo? Entrega a direção da tua vida para alguém. Então, irmãos, quando você se deparar com Cristo, Ele não está dizendo que Ele vai assumir a tua vida. Ele está te convidando a seguir Ele. É diferente. É como alguém que conhece o caminho, a direção, e é o teu guia. Então, Ele é esse guia que nos conduz à eternidade. E o que precisamos fazer? Seguir Ele. Simplesmente seguir Ele. Então, a embarcação da tua vida, onde você carrega os sentimentos, os sonhos, tantas coisas carregamos na nossa jornada de vida. Carregamos aqui dentro. Siga Cristo. E você não vai errar. Siga Ele. E você não vai se perder. Ele é a luz. E aí Ele te torna também uma luz. E através de você, quantos podem também ser guiados? Quantos também podem ser conduzidos? Quantas coisas boas eu e você vamos gerar? Se o nosso coração, se a nossa vida, se as nossas escolhas, se as nossas decisões estão nele, nós nos tornamos uma referência também. E o ensinamento dele, irmãos, nos leva
a entender que não tem no mundo outra forma de encontrarmos o caminho da vida a não ser nele. Eu sou a luz do mundo. Se observa hoje o quanto o mundo está perdido, quanto estão desorientados. E hoje falávamos com pessoas ali na sorveteria sobre a questão dos acidentes sem explicação. Parece que do nada as pessoas estão apagando, estão perdendo direções, rumo. E diante de um mundo tão veloz que é o mundo de hoje, de uma ansiedade dominadora nos corações, em que parece que, ou parece não, as pessoas não têm mais tempo. Elas querem superar o tempo. É tanto que já não vive o seu dia, já vive lá na frente. E o seu dia passou a ser um peso de ansiedade, de opressão, de inquietação devido a uma vida lá na frente que nem sabe se vão viver. E diante disso aí um desespero. Vida ceifada como uma luz que se apaga. E aí, para onde vão? Quando a luz se apaga, o que fazer? E além disso, o estado emocional, sentimentos, estão todos alterados. Por isso que, e da onde estava olhando um índice ali, o assustador número de jovens que estão morrendo de infarto. Jovens, nem viveram a vida. Porque a ansiedade ela já está atingindo lá no berço, já lá no ventre, já está sendo descarregado toda essa ansiedade na formação de um filho. Por que isso? Pela escuridão que vive. Pelo medo, pela falta de direção, pela falta de um alvo. E dentro dessa forma, quanta dor. É momento de nós avaliarmos a nossa vida. Você sabe que eu gosto muito de ler pela manhã, tirar meu tempo. E a gente vem meditando em algumas coisas, vem inquietando o coração da gente. E vem preocupando porque a gente não tem noção, irmãos, o quanto fomos enganados. E se nós não buscarmos a luz para abrir o nosso entendimento, a nossa visão, vamos ser enganados e perder o que tem de mais precioso, que é a vida eterna. Diante de um sistema que distorceu tudo, e até mesmo a palavra que Cristo deixou, mudando até o seu nome, mudando até o seu nome, porque a palavra lá em Romanos diz, capítulo 8, se eu não me engano, que a salvação ela vem
pelo invocar do seu nome. O invocar é chamar pelo nome. E quando enganaram nós, dizendo que ele tem um nome que ele nunca teve. E aí, como invocar? Como clamar? Adianta chamar por alguém que não é identificado pelo aquele nome? Então a humanidade, ela vive uma escuridão por falta de conhecimento. Agora, quebrar essa barreira aqui dentro. Destruir essa mente formada dentro de uma crença, de um sistema. É assumir com todas as forças o governo de uma vida para destruir altares que foram levantados no passado e que tornaram-se leis dentro de nós, crença dentro de nós, para que nós não sejamos pegos com surpresa naquele dia em que vão clamar e não vão ser ouvidos. O próprio profeta Daniel, se não me engano, ele fala em mudança de tempo, de datas. E o próprio Apocalipse, ele fala em blasfemar o nome. E como vencer isso? Como nos libertar disso? Se a própria escritura que nós lemos nos engana. Por isso que a palavra dele, mencionada por ele, diz: se eu não vos libertar, não serão livres. E quando nós, quinta-feira, falávamos lá sobre a questão do gadareno de Gadara e sobre a criação de porcos, e sobre os porcos ser um ídolo, e é uma idolatria que vem dentro de um sistema implantado. E quando Cristo pergunta o nome daquele que estava no domínio daquela vida, ele diz: legião. E o que significa isso, irmãos? O sistema, ele faz uma troca imperceptível. No lugar do cordeiro, coloca um porco. E nós passamos a adorar o porco e não o cordeiro. Te pergunto, qual é a data que você comemora o nascimento de Jesus? E o que vai na mesa? Porco assado. Com o que na boca? Maçã. E o filho do Altíssimo nunca nasceu em dezembro. Lucas diz que quando o menino fez 12 anos, na Páscoa, foi levado ao templo. Abriu 12 anos, uma data do aniversário. Abriu Páscoa. Mas o sistema mudou para dezembro. E nós adoramos quem? Jesus. E você já pesquisou qual é o nome Jesus? O que significa Jesus? Que nunca foi o nome dele. Nunca foi o nome. No latim quer dizer porco. E quer dizer, isto é, Jesus, porco.
Está vendo, irmãos? Como fomos enganados? E adoramos e falamos, e o nome dele nunca foi Jesus. E como invocarão? E como clamarão? É o tempo mais desafiador é o que nós estamos vivendo, porque é o tempo em que o entendimento vai se abrir para aquele que quer entender e alcançar a vida. Então, quando ele diz eu sou a luz, ele está trazendo entendimento, clareza. E dentro de um sistema, nós entramos para dentro para adorar e reverenciar um porco que foi substituído no lugar do cordeiro, cordeiro do Filho de Deus. O próprio Cristo, ele diz: vós não recebeis, por quê? Porque não sabe pedir. Não alcanço. Então, irmãos, quando que vamos nos tornar luz? Quando nós tivermos o entendimento que ele nos trouxe. Yeshua é o seu nome. O nome do presidente de Israel muda para nós? Por que mudaram o nome do Yeshua? E quando você vai se deparar com a palavra dele, lá desde o princípio, quando ele foi visitar Abraão para falar sobre o nascimento de Isaac, e Abraão queria fazer um altar de adoração, e ele disse: não adorem a mim, não receba adoração, adorem ao Eterno. Então toda adoração que nós, na nossa mente, queremos oferecer a Ele, nunca foi aceita, porque ele não recebe. Toda adoração é para o Criador. Se prostrar diante dele e adorar ele, é tanto que lá no deserto, o inimigo disse: se tu prostrares e me adorar, todos os reinos eu te dou, porque me foi entregue. O que ele diz? Somente ao Eterno adorarás. Então não existe adoração ao Yeshua. A Jesus sim. Continue adorando. Agora você sabe quem é. Agora você sabe. Pesquise, irmãos. Vá para o latim. Agora toda a palavra está assim. Como? O que a palavra nos ensina? Se ele não nos libertar, não seremos livres. A liberdade precisamos, que Paulo fala em Romanos 12. Se não houver renovo aqui, não há transformação. Parece um choque para nós, não é, irmãos? Vai contra tudo que aprendemos, toda a formação, mas é a verdade. Esta é a verdade. O sistema romano mudou o nome para que o nome dele fosse esquecido, não fosse mencionado, não fosse lembrado. E nós passamos uma vida chamando alguém que nós
temos como Salvador de pouco. E agora? Mas nesta noite, Ele está aqui. Para dizer para mim e você que o sentimento é o que Ele vê. Ele vê o propósito de um coração, a fidelidade de uma alma. E a palavra nos ensina que Ele não leva em conta o tempo de uma ignorância. Mas você observa. Irmãos, eu confesso a vocês que eu chorei quando me deparei com isso. Porque o meu mestre, o meu Salvador, foi considerado dessa forma. Além de levarem uma cruz e condenarem, encucaram na mente para que o seu nome não fosse invocado, ou não fosse lembrado, não fosse conhecido. E muitos passaram uma vida servindo sistemas religiosos, ou não, se curvando diante desse sistema religioso e adorando quem? Servindo quem? Por isso que a palavra dele nos diz: se o Filho não vos libertar, verdadeiramente não sereis livres. Não tem. E a salvação, e vai ouvir a voz, aquele que conhecer pelo seu nome, esse vai invocar, esse vai chamar, esse vai gritar: salva-me, Yeshua, liberte-me. Portanto, meus irmãos, não é tempo de perder tempo. Não é tempo de brincarmos com a eternidade. Não há tempo de nos prostrarmos e adorarmos aqueles que nós não sabemos. Mas é tempo de nós, eu e você, tirar tempo com o Eterno. Chorar, buscar, abra o meu entendimento. Dê-me direção. Abre o meu entendimento para a compreensão da verdade. Eu quero conhecer a verdade, porque eu preciso ser liberto por ela. Quando a luz vem o entendimento, vem o conhecimento, vem a sabedoria, vem a direção para a tua vida. Você não andará mais sobre jugo, sobre governo, sobre sistema, mas sobre a orientação dele, sobre o caminho que ele é, sobre a verdade que ele é, e alcançará a vida. E ele disse: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não errará o caminho. Ele não falhou e não vai falhar. Mas é tempo de nós acordar. É tempo de nós refletirmos na nossa vida, nas nossas direções. Quando ele disse: se vós estiverem em mim, a minha palavra em vós, tudo o que vós quiser será feito. Agora eu te pergunto, passamos uma vida dentro do sistema religioso e nada dá certo na vida. E a depressão e a opressão e a crise e a abalo e a desestrutura familiar e a guerra de todas as formas. Por quê? Porque estamos fora dele, fora da verdade, fora do conhecimento, fora da direção.
E fora da direção você não chega a lugar algum. Você já viu, encontrou algum andarilho na estrada? Para onde vai? Não sei. Da onde vem? Também não sei. Esquece dos laços, das raízes, de família. Esquece de tudo. É uma mente bloqueada, tomada, sabe? Vivendo a escuridão. Vivendo sem rumo e sem direção. E assim a humanidade está vivendo. Da onde tu vem, eu não sei. Para onde tu vai, também não sei. Você quer ver uma coisa? Irmãos, preste atenção. A humanidade anda de cabeça prostrada, não é? Como o porco anda? Já parou para pensar nisso? Mas o Cordeiro manda tu levantar os olhos para o alto. Levanta a tua cabeça. Ergue os teus olhos. Siga o caminho. Tenha o governo da tua vida estabilizado pela luz do Evangelho. E seja uma luz. Seja uma luz. Não ande perdido, não ande desorientado, não ande frustrado, não ande com medo. Não ande sem saber para onde vai. Tateando, esperando alguém para te dar a mão, para te conduzir. Seja luz para esse mundo. Que Deus abençoe você. Que Deus fortaleça você. Tenha tempo. Pesquise. Sabe, a gente pesquisa tantas coisas. Pesquise. Vá para o latim. Pesquisa lá no Google. O nome de Jesus, o que significa? De onde vem? Qual é a tradução? Aonde foi trocado esse nome? Vai pesquisando. Mudaram a verdade para confundir as mentes. Por isso hoje o mundo vive um desgoverno. E agora todo o sistema prepara as pessoas para um domínio total. Não pense que vem coisa boa. Vem um domínio, dominar a tua vida, tirar o teu direito. Você é mais um número. Você não é uma pessoa. Mas para Ele você é uma vida de valor. Que Ele quer resgatar você. Ele quer conduzir você para a morada eterna. Você crê? Vamos agradecer.